Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 25 de setembro. Semana cheia para o Botafogo trabalhar. O Glorioso só volta a campo na segunda, 2 de outubro, no estádio Newton Santos, diante da equipe do Goiás. Partida essencial para a gente deixar para trás as 3 derrotas consecutivas, virar a chave e voltar a vencer no Brasileirão, alcançando os 54 pontos na ponta da tabela. Claro, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer nas partidas dos nossos principais concorrentes, até porque o Botafogo entra em campo depois de todo mundo. Agora, olhando mais adiante, quem que vai ter a sequência mais desafiadora até a 30ª rodada? O Botafogo, por exemplo, encara Goiás, Fluminense, América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. E os demais? Quem que eles vão ter pela frente? Quem vai ter os confrontos mais complicados? Quem pode deixar mais pontos pelo caminho? O Botafogo, claro, precisa fazer a sua parte, mas não custa a gente olhar o que vai acontecer com os nossos principais adversários. Só que antes da gente falar sobre isso, Fogão, aquele pedido para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e nos ajudar a alcançar a marca dos 35 mil inscritos. Também te convido a se cadastrar na Perimet, patrocinador oficial do Glorioso e parceira aqui do canal. Quando você se cadastra na Perimet utilizando o link que está na descrição desse vídeo, bem como no primeiro comentário fixado, e utiliza o cupom LUNA, que é o código bônus, você fortalece pra caramba o nosso trabalho. E tem benefícios, claro. A partir do momento que você utiliza o cupom LUNA, a partir de um depósito de R$50, a Perimet vai chegar junto com o mesmo valor que você na forma de bônus. Ou seja, se você colocar R$100, a Perimet vai colocar mais 100. E você vai ficar com 200 para poder fazer a sua fezinha nos jogos do Botafogo, em outras partidas, competições ou mesmo modalidades esportivas. Nessa segunda-feira, por exemplo, o Vasco visita o América Mineiro. E o Vasco é favorito, sinceramente. Virou a chave por lá, né? 2,65 a odd. Dá para fazer a boa, hein? Cadastre-se na Perimet, faça a sua fezinha com responsabilidade e lembre-se, site para maiores de 18 anos e esse bônus que a Perimet coloca, né, chegando junto, é limitado até R$ 1.500. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos conversar um pouquinho sobre as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, até a 30ª para ser mais específico. Depois vão restar ainda 8 partidas, mas o Botafogo, se fizer essa próxima sequência muito bem feita, tem tudo para chegar no confronto contra o Palmeiras com uma situação bem mais definida. Quem sabe, inclusive, vencendo o Palmeiras em casa e praticamente colocando a mão na taça do Campeonato Brasileiro. É o que a gente deseja, certo? Conforme eu disse, o Botafogo vai ter pela frente, até a 30ª rodada, os seguintes adversários: Goiás, Fluminense, América Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. Uma sequência bem diferente dessa que passou, com adversários mais tradicionais na história do futebol brasileiro. No primeiro turno, quais foram os resultados que o Botafogo obteve diante desses adversários? Contra o Goiás, a gente foi derrotado, 2-1 lá no estádio da Serrinha. Diante do Fluminense, vitória por 1-0 no Newton Santos. Sobre o América Mineiro, vitória por 2-0. Atlético Paranaense, derrota por 1-0, com aquele chutaço da Alex Santana lá na Arena da Baixada. Depois, contra o Fortaleza, vitória por 2-0 no Newton Santos. E diante da equipe do Cuiabá, com um gol de pênalti de Tiquinho, vitória na Arena Pantanal. Se o Botafogo tiver um desempenho, uma performance próxima do que fez nessa fase do campeonato lá no primeiro turno, nós vamos dar passos fundamentais para poder conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Claro, além de fazer a nossa parte, não custa a gente dar aquela secada nos adversários. E por isso mesmo, é importante a gente dar uma olhada em qual vai ser a sequência de confrontos de Palmeiras, Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui? Se liga só, na 25ª rodada, o Flamengo recebe o Bahia. Temos também o Grêmio visitando o Fortaleza, em meio à disputa da Copa Sul-Americana. O Grêmio não consegue ser um visitante tão encardido quanto é como mandante. Mas o Fortaleza, poupando a equipe, pensando na Sul-Americana,
pode dar uma brecha para o tricolor gaúcho conquistar um bom resultado jogando fora de casa. O Fluminense, em meio à disputa da Copa Libertadores, vai encarar o Cuiabá na Arena Pantanal. Fluminense que pela última vez venceu como visitante no Campeonato Brasileiro, naquela partida lá atrás, lá no começo do turno, diante do Cruzeiro, no Mineirão, que teve até aquela polêmica da cobrança do pênalti do Bruno Rodrigues. Você lembra dessa? Pois é. Fluminense baseia toda a sua campanha no Maracanã. Fora de casa não consegue bons resultados. O Flamengo, por exemplo, no Maracanã, como mandante nesse campeonato, tá mandando mal pra caramba, né? Tomara que o Bahia possa aprontar também, sinceramente, né? Temos ainda aqui o Palmeiras encarando o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, em meio à disputa da Copa Libertadores diante do Boca Juniors. Ou seja, o Abel Ferreira provavelmente vai ter que poupar aqui e ali. Lembrando que o elenco do Palmeiras é recheado de garotos, né? Não é um elenco tão robusto assim quanto a imprensa 011 acaba pintando, sinceramente. O Red Bull Bragantino é favorito nessa partida e, caso vença, ultrapassa a equipe do Palmeiras na tabela de classificação. Hoje o Red Bull Bragantino tem 42 pontos, o Palmeiras tem 44. Portanto, 3 pontos, o Red Bull Bragantino chega a 45. O Botafogo vencendo a equipe do Goiás vai a 54. E desde que o Grêmio não saia vitorioso nessa rodada diante da equipe do Fortaleza, abriremos 9 pontos de vantagem para o vice-líder, seja ele quem for. Uma bela vantagem, logicamente. Até porque o Botafogo tem mais vitórias que seus adversários diretos. E isso é critério de desempate. A gente espera não seja necessário ter critério de desempate na última rodada. Mas, se assim acontecer, o fato da gente já ter 16 vitórias no campeonato, podendo chegar à 17ª diante do Esmeraldino, é claro, uma ótima notícia para cada um dos botafoguenses. Na 26ª rodada, a gente vai ter os seguintes confrontos. A equipe do Flamengo visita o Corinthians. Corinthians que vai ter disputado já a eliminatória com o Fortaleza. Eliminado, classificado, o Corinthians em casa costuma dificultar a vida dos seus adversários. Só perdeu uma partida jogando na Neoquímica Arena. O Botafogo encara o Fluminense, conforme eu disse. Temos um confronto direto aqui. Além disso, o Palmeiras recebe o Santos. Santos que está desesperado na zona do rebaixamento, mas ainda assim é um clássico. E clássico, amigo, tudo pode acontecer. Vai que o Peixe segura o resultado. Na Vila Belmiro foi 0-0, por exemplo. O Grêmio visita o Internacional. O tricolor gaúcho, portanto, tem 2 jogos difíceis fora de casa na sequência. O Grêmio, se não conseguir pontuar bem nessas 2 partidas, pode ficar mais distante. Claro, desde que o Botafogo faça a sua parte. Temos também a equipe do Atlético Paranaense recebendo o Red Bull Bragantino. Confronto para lá de interessante. O Atlético Paranaense tem 40 pontos e está querendo entrar no G4. A 26ª rodada, portanto, é uma rodada bem interessante, tá? O Palmeiras tem clássico, o Grêmio tem clássico, o Botafogo tem clássico. E, amigo, se o Botafogo fizer a parte dele vencendo o Fluminense mais uma vez no Maracanã, conforme fizemos no começo da temporada, a gente pode chegar 54 contra o Goiás, 57 contra o Fluminense. Que assim seja, né? Que assim seja, sinceramente. Depois, na 27ª rodada, a gente vai ter os seguintes confrontos. Grêmio recebendo o Atlético Paranaense, jogo bem encardido. América Mineiro e Botafogo. O Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Já pensou a gente emplacar 3 vitórias seguidas depois de 3 derrotas consecutivas? Seria simplesmente maravilhoso, né? Temos ainda pela frente Fluminense recebendo o Corinthians, o Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro e o Cruzeiro recebendo a equipe do Flamengo. Uma rodada também que pode ser muito positiva para o Botafogo, né? Os nossos adversários aí por G4, G6, essa galera que está tentando se aproximar, vão ter confrontos difíceis. Então a gente vai ter que ficar de olho, claro, para ver como é que vai ficar essa 27ª rodada. Na 28ª rodada, você vai ter aqui pela frente Botafogo e Atlético Paranaense. Confronto que normalmente o Botafogo em casa diante do Furacão consegue se dar bem.
Precisamos buscar esses 3 pontos mais uma vez diante do Atlético Paranaense em casa. Flamengo tem o clássico contra o Vasco. Vasco que já não é mais aquela baba de outros tempos, né? Digamos assim. Deu uma melhorada nesse segundo turno. Teremos também o Grêmio visitando o São Paulo. São Paulo no Morumbi é um time enjoado. E o Palmeiras visitando o Curitiba, além do confronto direto entre Red Bull Bragantino e Fluminense. Confronto direto, mais um. Red Bull Bragantino nessa sequência vai pegar uns joguinhos bem encardidos, né? Vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Fluminense, vai pegar o Atlético Paranaense. Realmente vai ter uma sequência de jogos aqui bem enjoada, né? Bem enjoada, dá pra gente falar dessa maneira. Vamos trazer aqui a 29ª rodada. Na 29ª rodada, o Botafogo visita o Fortaleza. Você ainda vai ter o Atlético Paranaense recebendo o América Mineiro, o Palmeiras encarando a equipe do São Paulo, o Grêmio encarando o Flamengo. E além disso, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Fluminense e Goiás. Mais um adversário pesado pro Red Bull Bragantino nessa sequência. Você pode reparar que pode ser o fiel da balança, inclusive, né? O Red Bull Bragantino vai ter aqui uns joguinhos bem enjoados, sinceramente. Bem enjoados mesmo. Teremos aqui também na 30ª rodada, Flamengo e Red Bull Bragantino. Botafogo e Cuiabá, Palmeiras e Bahia. Você vai ter Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo, além de América Mineiro e Grêmio. Essa 30ª rodada já tem confrontos mais tranquilos de modo geral para a maioria dos times ali que está brigando, né, para tentar alcançar o Botafogo. 30ª rodada bem diferente do restante, mas a tabela do Red Bull Bragantino chama bastante a atenção, tá? Vou recapitular aqui os adversários do Red Bull Bragantino nesse período. O Palmeiras na 25ª rodada, na 26ª rodada o Atlético Paranaense, na 27ª rodada, eles encaram a equipe do Santos. Na 28ª rodada, eles encaram a equipe do Fluminense. Na 29ª rodada, eles vão enfrentar o Atlético Mineiro. E na 30ª rodada, eles vão enfrentar o Flamengo. Pode ser o fiel da balança, hein? Pode ser o fiel da balança. Que eles possam tirar pontos de muitas dessas equipes, mas claro que não embalem uma sequência de vitórias. O ideal é que nesses confrontos diretos, tirando, claro, os confrontos diretos em que o Botafogo estiver envolvido, que aí tem que ser vitória nossa, mas o ideal é que nos demais você tenha muitos e muitos empates com vitórias do Botafogo nas respectivas rodadas. A tabela do Botafogo nessa sequência até a 30ª rodada eu considero que é bem equilibrada. O Fortaleza pode estar na decisão da Copa Sul-Americana. O Fluminense vai ter acabado de jogar a semifinal contra o Internacional. Vai estar feliz pela classificação para a decisão da Libertadores ou abalado emocionalmente pela eliminação, vendo a vaga na final da competição continental escorrer pelos dedos? O que será que vai acontecer? Fato é, Fogão, depois de 3 derrotas, o Botafogo não tem alternativa. Precisa buscar vitória, vitória, vitória. Encaixar uma sequência de bons resultados vai fazer com que o Glorioso chegue na 30ª rodada com uma mão e meia na taça. E claro, na reta final, fazendo o que a gente tem que fazer para confirmar esse título. Que assim seja e que São Nilton Santos ilumine. Tá confiante, Fogão? Eu sei que a gente tem uma certa preocupação no momento, mas a minha confiança na nossa capacidade de conquistar essa taça segue na balada. O momento é de instabilidade, mas a gente vai sair dessa. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião a respeito disso tudo que eu passei aqui. E claro, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever e se cadastrar na Perimet. Um grande abraço e até a próxima.